Corinthians 3, Mirassol 0. Vamos falar sobre esse jogo de ontem. Queria começar aqui destacando o Roger Guedes. O cara tá jogando muito, rapaziada. Já tá com 7 gols no Campeonato Paulista. Vai ser artilheiro do Corinthians fácil esse ano, porque ele tá numa fase incrível. Ele tá se dedicando muito nos jogos do Corinthians, tá correndo pra cacete. Ontem ele ia buscar a bola na linha de fundo, tá? Enfim, o Roger Guedes está numa fase incrível no Corinthians e, na minha opinião, ele foi o melhor reforço do Corinthians, foi a melhor contratação nesses últimos anos. Porque se você analisar o custo e benefício, o Roger Guedes está entregando muito lá no Corinthians. Ele tem um alto salário, né? Ganha uma bala por mês, mas está dando retorno. Está marcando gol praticamente em todos os jogos, está se entregando muito em campo. Enfim, na minha opinião aí, de todos os jogadores que o Corinthians trouxe aí o ano passado, o Roger Guedes foi o melhor de todos, tá? O jogador que está mais entregando em campo, está mostrando mais resultado. Mas enfim, coloca aqui nos comentários a sua opinião, se você concorda comigo ou não. E também, rapaziada, queria falar sobre o Cássio. Catou um pênalti ontem, né? Não é novidade, né? Cássio, um dos maiores catadores de pênaltis que tem aqui no Brasil. E, na minha opinião, o Cássio é o maior jogador da história do Corinthians, tá? Eu não vejo nenhum jogador que jogou tanto igual o Cássio jogou no Corinthians. Ah, mas tem o Marcelinho Carioca, tem o Sócrates, tem o Rivelino, enfim, tem esses jogadores também, mas na minha opinião, o Cássio foi o maior de todos, tá? Você pega os títulos que o Cássio tem no Corinthians, tá? Ganhou tudo, Libertadores, Mundial, Paulista, Copa do Brasil, enfim, ganhou tudo que você imaginar. Ele tá no Corinthians desde 2012, cara. Ele tem muito compromisso com o Corinthians, é um baita profissional, é um jogador muito dedicado, enfim, na minha opinião, o Cássio aí é o maior jogador da história do Corinthians. Quero saber a sua opinião sobre isso também. E vamos falar sobre o Renato Augusto, que é gênio, né? Maestro, jogou muito ontem. Uma coisa que eu percebi, rapaziada, do Renato Augusto, que além dele ser o maestro do Corinthians, ele também é o treinador do Corinthians. Agora sim, o Corinthians tem um treinador de verdade, que é o Renato Augusto. Porque quem orienta o time em campo é ele, quem ajusta as funções táticas ali da posição dos jogadores é o Renato Augusto. Só não enxerga isso aí quem for cego. O Fernando Lázaro é auxiliar, agora o treinador mesmo é o Renato Augusto. Eu acredito que quando ele se aposentar, tomara que demore muito para acontecer isso aí, mas quando acontecer, certeza que ele vai ser treinador, porque a visão de jogo que ele tem em campo é uma coisa assim incrível, rapaziada. Mas enfim, comente aqui nos comentários sobre isso aí que eu falei, se vocês concordam ou não comigo. O Rony também jogou muito bem, tá? O Rony, rapaziada, é o seguinte, ele faz o arroz com feijão, um simples, tá? É o melhor jogador que o Corinthians tem de volante. Para marcação, não tem melhor lá. É um jogador que está entregando muito lá no Corinthians. Jogou muito bem ontem também. E para finalizar o vídeo aqui, rapaziada, eu queria falar sobre o atacante Yuri Alberto. Tô vendo bastante gente aí na rede social, no Twitter, muito torcedor do Corinthians reclamando do Yuri Alberto, por que ele não tá fazendo gol e tal. Antes da gente falar por que ele não tá fazendo gol, primeiro, rapaziada, a gente tem que analisar o seguinte: é um jogador que entrega muito em campo, não tá deixando de correr, é um jogador que faz muita fumaça ali na zaga adversária, ele dá um trabalho do cacete pros goleiros quando eles vai fazer o tiro de meta. Ele não deixa de correr, rapaziada. Isso a gente não pode reclamar. Mas por que o atacante Igor Alberto não tá marcando gol? É simples de responder essa pergunta. O esquema tático do Fernando Lázaro tá matando o Igor Alberto, que o Corinthians está jogando 4-4-2. O time do Corinthians não joga mais com três atacantes. Para você ter ideia, o Adson ele está fazendo a função de um meia. E quem está se beneficiando com esse esquema 4-4-2 é o Roger Guedes e o Renato Augusto. Por que você acha que o Roger Guedes está marcando um monte de gol? Porque o Renato Augusto sempre está ali perto dele, do lado esquerdo. E o Igor Alberto é centroavante. Ele fica mais centralizado. E a bola chega menos para ele, por causa do esquema tático. Infelizmente é isso. Se o Fernando Lázaro não mudar o esquema tático para 4-4-3, tá? Porque vai ter dois pontos ali abertos, as bolas vão chegar mais dentro da área. Infelizmente o Alberto vai ficar difícil para ele, rapaziada, fazer bastante gol no Corinthians. Aí já é um problema do Fernando Lázaro. Pelo menos eu enxergo dessa maneira aí. Por isso que o Alberto não tá fazendo gol pelo Corinthians.
E tem alguns torcedores também que tá falando que o Alberto não vai dar certo no Corinthians, porque esse negócio que o Corinthians fez não foi bom. Rapaziada, é o seguinte, a gente não pode cair nessa, tá? O Igor Alberto é um bom jogador, não é craque, nada disso, é um bom jogador, tá? Se o Fernando Lázaro ajeitar aí a função tática e mudar o esquema tático, ele começa a fazer gol, tá? Mas não adianta ficar secando o cara também e ficar golando, não, vamos dar o tempo ao tempo. É um baita jogador, na minha opinião, mas ele não faz gol por causa do esquema tático do Fernando Lázaro. Pelo menos eu enxergo dessa maneira. Mas enfim, rapaziada, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o Yuri Alberto, que eu quero saber o que você pensa disso. Se você for novo aqui, se inscreva no canal, fortalece no like, tamo junto e vai Corinthians!